Você provavelmente tem um frasco de água oxigenada em casa, mas existe uma grande chance de estar usando esse produto de maneira errada. Enquanto muita gente conhece apenas um ou dois usos, no Japão ele é utilizado há anos em diversos truques domésticos que ajudam a remover manchas, eliminar odores e facilitar a limpeza da casa. E o mais curioso é que vários desses métodos têm explicação científica baseada na ação do peróxido de hidrogênio. Neste vídeo, você vai conhecer 16 truques japoneses com água oxigenada que podem economizar tempo, dinheiro e até evitar que você compre produtos de limpeza desnecessários. Mas atenção, alguns dos últimos truques são justamente os menos conhecidos e podem ser os mais úteis no seu dia a dia. Então já deixa o like e vamos começar. Um dos problemas mais comuns em cozinhas e banheiros é o escurecimento do rejunte entre os azulejos. Mesmo depois de passar pano e detergente, aquela aparência encardida continua. Uma técnica bastante conhecida entre profissionais da limpeza japoneses consiste em aplicar água oxigenada volume 10 diretamente sobre o rejunte e deixar agir por cerca de 15 minutos antes de esfregar suavemente com uma escova. O oxigênio liberado ajuda a quebrar resíduos orgânicos que ficam presos nos poros do material, facilitando muito a remoção da sujeira. O resultado costuma ser um aspecto mais claro sem a necessidade de usar produtos extremamente agressivos. E o melhor, o cheiro também melhora bastante, já que boa parte das bactérias presentes na superfície é reduzida durante o processo. Tábuas de madeira ou plástico acabam absorvendo o cheiro de alho, cebola, peixe e carnes ao longo do tempo. Mesmo depois de lavadas, muitas continuam com um odor desagradável. Uma dica bastante usada em cozinhas que valorizam higiene é borrifar uma fina camada de água oxigenada 3% sobre a superfície já limpa e deixá-la agir por cerca de 5 minutos. Depois, basta enxaguar normalmente. Como o peróxido de hidrogênio ajuda a reduzir micro-organismos e a oxidar resíduos orgânicos, ele pode diminuir significativamente os odores impregnados sem deixar perfume artificial. Esse é um daqueles pequenos hábitos que fazem diferença principalmente para quem cozinha todos os dias. Quem tem camisetas ou camisas brancas conhece bem aquele amarelado que aparece na região das axilas. Na maioria das vezes, o problema não é apenas o suor, mas a reação dele com resíduos de desodorante ao longo do tempo. Uma solução bastante eficiente consiste em aplicar água oxigenada 3% diretamente sobre a mancha antes da lavagem. Deixe agir entre 20 e 30 minutos e lave normalmente. O oxigênio ativo ajuda a quebrar parte dos compostos responsáveis pelo amarelamento sem recorrer imediatamente a alvejantes mais agressivos. É importante lembrar que esse método funciona melhor em tecidos claros. Em roupas coloridas, sempre faça um teste em uma área escondida antes de aplicar. O aço inoxidável perde o brilho conforme acumula gordura, marcas de água e pequenas oxidações superficiais. Depois da limpeza comum com detergente neutro, algumas pessoas aplicam um pano levemente umedecido com água oxigenada 3% para remover resíduos invisíveis que permanecem sobre o metal. Após alguns minutos, basta enxugar com um pano de microfibra seco. O resultado costuma ser um acabamento mais uniforme e brilhante, sem necessidade de produtos específicos para inox. Além da aparência, a superfície também tende a ficar mais limpa por eliminar resíduos que favorecem o acúmulo de sujeira. Potes utilizados para guardar molho de tomate, couve, açafrão ou outros alimentos coloridos costumam ficar manchados mesmo depois de várias lavagens. Um método simples é colocar um pouco de água oxigenada dentro do recipiente, espalhar pelas paredes internas e deixá-lo exposto à luz natural por algum tempo. A combinação entre o peróxido de hidrogênio e a luminosidade acelera a quebra de alguns pigmentos orgânicos aderidos ao plástico. Embora não faça milagres em manchas muito antigas, muitas pessoas conseguem recuperar boa parte da aparência original dos recipientes. É uma alternativa interessante antes de pensar em substituir o pote por outro. Mesmo sendo usadas diariamente para limpar os dentes, as escovas também acumulam micro-organismos ao longo do tempo. Por isso, algumas pessoas costumam mergulhar apenas as cerdas em um pequeno recipiente contendo água oxigenada 3% durante alguns minutos. Depois, basta enxaguar bem em água corrente antes do próximo uso. Esse procedimento não substitui a troca periódica da escova, mas pode contribuir para mantê-la mais limpa entre uma substituição e outra.
O ideal continua sendo trocar a escova regularmente, principalmente após episódios de gripe ou outras infecções respiratórias. Existe um problema muito comum em praticamente todas as casas. O pano parece limpo, mas continua com aquele cheiro desagradável de umidade. Isso acontece porque micro-organismos conseguem permanecer nas fibras mesmo após a lavagem convencional. Uma prática utilizada por muitas pessoas é deixar os panos de molho por alguns minutos em água com uma pequena quantidade de água oxigenada 3% antes da lavagem normal. Depois disso, basta lavar normalmente com sabão. Além de ajudar na remoção do odor, esse processo também pode melhorar o aspecto dos tecidos claros, deixando-os visualmente mais limpos. E o interessante é que não fica cheiro residual, já que a água oxigenada se decompõe em água e oxigênio ao longo do tempo. Se você costuma tomar café diariamente, provavelmente já percebeu aquelas manchas escuras que vão se acumulando dentro das canecas. Mesmo depois de várias lavagens, elas continuam ali. Uma forma simples de resolver isso é colocar um pouco de água oxigenada 3% no fundo da caneca, completar com água morna e deixar agir por aproximadamente 20 minutos. Depois, basta esfregar com uma esponja macia. A ação oxidante ajuda a quebrar os pigmentos deixados pelo café e pelo chá, facilitando a limpeza sem necessidade de produtos abrasivos que podem riscar a porcelana. Esse é um daqueles truques que fazem a louça parecer nova novamente. No Japão, a preocupação com a higiene dos alimentos é bastante presente no dia a dia. Embora a água corrente continue sendo a principal forma de remover sujeiras, algumas pessoas utilizam soluções extremamente diluídas de água oxigenada própria para uso alimentício em processos específicos de higienização. No ambiente doméstico brasileiro, entretanto, o mais recomendado continua sendo seguir as orientações dos órgãos de saúde para a sanitização dos alimentos. Mesmo assim, vale entender por que o peróxido de hidrogênio chama a atenção dos pesquisadores. Ele possui ação contra diversos micro-organismos, e quando utilizado corretamente em aplicações específicas, decompõe-se em água e oxigênio, sem deixar resíduos químicos permanentes. É justamente essa característica que despertou interesse científico em diferentes áreas relacionadas à segurança alimentar. Quem já guardou alho, cebola, peixe ou alimentos muito temperados sabe que alguns potes parecem nunca mais perder o cheiro. Uma alternativa interessante é lavar normalmente o recipiente e depois deixá-lo por cerca de meia hora com água oxigenada 3%. Após esse período, enxague bem. O oxigênio ativo ajuda a degradar parte das moléculas responsáveis pelos odores persistentes, algo que detergentes comuns nem sempre conseguem fazer. É um truque simples que pode aumentar bastante a vida útil daqueles potes que muita gente acaba descartando cedo demais. Mesmo quando ainda estão em boas condições, as esponjas costumam adquirir um aspecto escurecido que dá a impressão de estarem inutilizáveis. Depois de lavá-las normalmente, algumas pessoas deixam a esponja de molho por alguns minutos em uma solução contendo água oxigenada e água. Isso ajuda a reduzir parte dos micro-organismos presentes e melhora o aspecto visual da espuma. Claro que nenhuma técnica substitui a troca periódica da esponja, principalmente quando ela já apresenta desgaste físico. Mas esse cuidado pode ajudar a mantê-la mais limpa durante seu tempo de uso. Escovas acumulam fios, poeira, gordura natural do couro cabeludo e resíduos de produtos capilares. Depois de retirar os cabelos presos entre as cerdas, mergulhe apenas a parte das cerdas em uma solução com água morna e um pouco de água oxigenada 3%. Após alguns minutos, enxague bem e deixe secar naturalmente. Além de facilitar a remoção da sujeira acumulada, esse processo ajuda a diminuir odores que surgem com o uso constante. É um cuidado simples que muitas pessoas esquecem, mas que faz bastante diferença na higiene diária. Algumas bancadas de material sintético ou superfícies claras acabam ficando marcadas por alimentos como molho de tomate, café ou vinho. Quando o fabricante permitir esse tipo de limpeza, uma pequena quantidade de água oxigenada aplicada sobre a mancha por alguns minutos pode ajudar a reduzir a coloração. Depois, basta limpar normalmente com um pano úmido. Como cada material reage de forma diferente, o ideal é sempre fazer um teste em uma área discreta antes da aplicação completa. Essa simples precaução evita danos em superfícies mais sensíveis. Com o passar do tempo,
panos de prato, flanelas e toalhas brancas começam a adquirir um aspecto acinzentado. Em vez de recorrer imediatamente a produtos muito fortes, algumas pessoas adicionam uma pequena quantidade de água oxigenada durante o processo de pré-lavagem. O oxigênio ativo ajuda a quebrar parte das manchas orgânicas acumuladas entre as fibras. Quando combinado com uma lavagem adequada, o tecido costuma recuperar parte da aparência original sem sofrer tanto desgaste quanto em processos mais agressivos. Essa é uma das razões pelas quais o peróxido de hidrogênio aparece em diversos produtos modernos para roupas. Mesmo retirando o lixo diariamente, algumas lixeiras continuam apresentando mau cheiro. Isso acontece porque resíduos orgânicos permanecem aderidos às paredes internas do recipiente. Depois da lavagem comum, borrifar água oxigenada 3% e deixá-la agir por alguns minutos antes de enxaguar pode ajudar a reduzir esses odores. O processo atua justamente sobre parte dos resíduos invisíveis responsáveis pelo cheiro desagradável. É uma solução simples que costuma fazer bastante diferença principalmente em cozinhas pequenas. O último truque é um dos mais curiosos. Vidros usados para conservar alimentos fermentados, conservas, molhos fortes ou temperos costumam manter o cheiro por muito tempo. Muitas pessoas acreditam que esses recipientes nunca mais poderão ser reutilizados. Mas existe uma alternativa interessante. Depois da lavagem tradicional, coloque água oxigenada 3% dentro do recipiente, feche com a tampa apenas apoiada e deixe agir por cerca de 1 hora. Em seguida, descarte o líquido, lave novamente e deixe secar completamente aberto. Em muitos casos, o odor diminui de forma surpreendente. É um método simples, barato e que pode evitar o descarte de recipientes perfeitamente conservados. Mais do que economizar dinheiro, esse tipo de reaproveitamento combina com uma filosofia bastante valorizada no Japão: utilizar os recursos pelo maior tempo possível, reduzindo desperdícios sem abrir mão da praticidade. Como você viu, a água oxigenada pode ser muito mais útil do que a maioria das pessoas imagina. Quando usada corretamente, ela ajuda na limpeza, na remoção de manchas e na eliminação de odores, tudo isso sem a necessidade de dezenas de produtos diferentes. O segredo está em conhecer a forma certa de utilizá-la e sempre tomar os cuidados básicos, como usar a concentração adequada, evitar misturas incompatíveis e testar antes em superfícies delicadas. Agora eu quero saber, qual desses 16 truques você pretende testar primeiro? Ou existe alguma outra dica com água oxigenada que você já usa no dia a dia? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se você gostou deste vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Toda semana trazemos novos métodos inspirados na cultura japonesa, com dicas práticas para economizar tempo, dinheiro e facilitar a rotina. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.